Daqui a pouquinho tem nosso irmão aí, Billy Arquimimo. Valeu, Antônio. Nosso grande professor Billy Arquimimo aí por aqui. Falar sobre panafricanismo. Só de chegar aí, vai dar o tempo de chegar. E aí, Negrinho. Bora. Isso aí, meu brother. Daqui a pouco o nosso irmão Billy Arquimimo aí pra aprender com ele e falar sobre panafricanismo, Marcos Garbo, Rastafari. Grande professor aí, nosso mestre Billy Arquimimo. Então chega aí, vamos dizer Zig Marley. Valeu, Dinho. Com a responsa, vou de Neguinho, Caramanaia. Como é que você tá, irmão? Olha aí, ó, chegou, tá na área. Tá na área, Billy Arquimimo. Vamos que vamos. Rapaz, que onda, ô! Ele mesmo aí, ó. Entrando e saindo, de qual é o caso, rapaz? Mas agora parece que deu. Né? Esse cara mesmo aí, ó. Billy Arquimimo, professor Billy Arquimimo. Como nós dizemos aqui como costumamos dizer aqui na família Reggae, máximo respeito, mano. Máximo respeito, Billy Arquimimo, um cara que é referência aí da movimento negro, uma das mentes pensantes do movimento negro aí, tenho o prazer de conversar com ele aí, um cara que eu já admirava desde quando era pivete. Vamos embora então, Billy Arquimimo aí, tudo bem com você, irmão? E aí, meu querido, boa noite. Tudo bem, graças a Deus. Aqui, prazer enorme, né? Já vi você conversando, papeando com muitas pessoas, com várias personalidades. Um dia chega a oportunidade de você conversar com seu brother, papear um pouco aí. Vamos ver que dentro desse período aí o que é que vai sair de bom pra gente. Então, e rapaz, aí a luz tá aí, tô achando que tá um pouco escuro aí, você tá legal? Se puder colocar um pouco mais de luz aí, ficaria melhor. Hein? Ficaria um pouquinho melhor se colocasse um pouco mais de luz no ambiente aí. Desse lugar aqui, eu acho que Pronto, você já melhorou aí. Eu acho que a posição do celular já melhorou aí. Melhorou agora? Melhorou, deu uma melhorada. Então, a gente tava trocando ideia com alguns amigos aí, do Sara Santana aí, ó. Poxa, máximo respeito, viu? Nosso mentor aí, grande líder do reggae. Já vi o Sara do reggae, né? O Sara é uma pessoa fantástica, né? Uma mentora, uma líder excepcional. Então, a gente estava trocando ideia aqui sobre movimento negro, né? Dentro desse contexto da música reggae e tal. Aí, poxa, eu vou aproveitar já que é o Novembro Negro, né? Que a galera sempre está falando sobre essas questões agora com mais afinco. E chamar um cara que eu conheço, né? Um cara que é referência para a gente falar sobre o movimento negro, sobre panafricanismo, né? Sobre a importância da música reggae nesse contexto de resistência, né? Pois é. E aí eu aí encontrei vou falar com o Billy, né? O Billy é um cara que está aí na vanguarda, não? O cara estava na vanguarda do movimento negro na Bahia, né? Então, falar com você hoje é uma grande honra para mim, na verdade, né? Eu que me sinto honrado, até porque a gente está dentro de um mês
que nós, negros da Bahia e de várias partes do Brasil, ajudamos a construir. Então, o mês de novembro para a gente é como o Black History Month nos Estados Unidos, que é comemorado todo mês de janeiro. Esse mês que nós estamos hoje e que ele culmina com o 20 de novembro, ele começa bem lá atrás, quando pessoas do movimento negro, simpatizantes do movimento negro, pessoas de blocos afros, tanto cantores, compositores, né, fãs, iam para lá para o Pelourinho e momentos como datas como 13 de maio, por exemplo, nós fazíamos um protesto. Eu me lembro que teve uma vez a participação até de Zezé Mota. A gente ia lá no Pelourinho cantando, falando, não cantando, mas dizendo: o 13 de maio não é nosso dia. O nosso dia é o dia 20 de novembro, Dia Nacional da Consciência Negra. E aí, caravanas e caravanas, nós participamos, organizadas pelo Movimento Negro, pelo Ilê, né, a grande referência que este ano está completando 46 anos de símbolo de resistência, que a gente não pode deixar de falar, não pode deixar de mencionar, né? E aí, então, a gente viajou muito para Alagoas, para a Serra da Barriga, e a gente conseguiu até que fosse consolidado o dia 20 de novembro como Dia Nacional da Consciência Negra, que, infelizmente, as pessoas usam essas datas como um dia de feriado para fazer o que quer, tem seu livre-arbítrio também, mas é mais um dia para refletirmos toda a nossa luta, toda a nossa história. E essa luta que ela é recheada, né, de várias situações. Você falou comigo aí agora do movimento panafricanista, que começa, meu Deus do céu, lá atrás, em 1919. Em 1919, houve um primeiro congresso em Paris, na França, sobre o panafricanismo. Né? Daí em diante, o movimento ele vai se fortalecendo, e ele vai se fortalecendo justamente com o Tafari Maconey, né? E que então exatamente. Então ele até aí, um cara que ele nasce em 1892 e quando chega em 1916 ele já recebe um título de regente, ou seja, como prefeito ou governador da Etiópia. E aí, então, ele começa a mostrar o seu poderio, um poder de liderança, né? Um homem negro, que é essa liderança que a gente vem trazendo até nos dias de hoje, que começa lá atrás. Ele foi um símbolo de luta, porque ele, de 1916 a 1930, ele é um governador da Etiópia, um cargo importante, e depois ele torna-se o imperador da Etiópia, o último imperador de uma história de mais de 3.000 anos, mas o único imperador negro da Etiópia, né? Assim, imperador negro, o Tafari Maconey, que depois, quando ele se torna imperador, ele recebe o nome de Haile Selassie. Então, é uma história assim, muito bonita para todos nós que gostamos de história, que gostamos de data, que gostamos do nosso movimento, porque ele lutou muito contra essa segregação que já começava lá atrás. Veja bem, em 1919, o Congresso lá em Paris sinalizou, juntou com líderes negros africanos para dizer para o mundo, né, que havia um processo de preconceito muito forte entre os negros. Isso precisava ser declarado, porque nós precisávamos ter, digamos assim, lutarmos ou sermos considerados iguais. Então, desde lá, essa luta chega à Jamaica, a partir de 1930, com Marcus Garvey, né, seguindo toda a doutrina, toda a religião de
Haile Selassie, que era considerado o segundo Messias. Ele nasceu e para todos os etíopes ele foi enviado para substituir ou representar o segundo Jesus Cristo, né? Então, e isso daí é baseado também em toda a doutrina do Velho Testamento, né? E Uhum. então, o que acontece? O Marcos Garvey vem recontando toda essa história, toda essa luta, resgatando. Vem também surgindo o movimento musical do reggae muito forte, com Bob Marley, The Wailers, antes Jimmy Cliff, né? Eu gosto sempre de falar antes de Jimmy Cliff, porque foi ele que deu dinheiro para Bob Marley gravar o primeiro disco, para ele cair no rock and roll da vida, entre rock and roll, que é no caminho mesmo, na luta da vida, né? E aí, então, tudo isso que você fala, que você pergunta, que ela vem com a luta dos Rastafaris, e, inclusive, é uma coisa assim, o movimento Rastafari, que ele cresce na Jamaica muito forte, mas os percussores do movimento, eles não gostavam de chamar o movimento de movimento rastafarianismo, porque, por uma razão muito simples, o movimento foi muito grande, fortaleceu por toda a Europa, né? O movimento de luta contra o racismo, e graças a Deus nós temos desde lá muitas pessoas que não são negras e também não concordam com essa segregação. Um exemplo muito forte foi um movimento que vem acontecendo, mas que foi muito forte, que surgiu lá em Minneapolis, né? Com a morte daquele negro. Então, George Floyd, o né? movimento foi. Hein? Me ajude aí? George Floyd. O George Floyd. Pois é, então surgiu o Black Lives Matter, o Black Lives Matter. Matter. Então, vidas negras importam. E em várias cidades dos Estados Unidos, vários estados, tinham muitos brancos que estavam engajados nessa luta. E aí, misturando luta contra racismo, luta contra segregação, e muitas pessoas aderiram a esse movimento, muitos brancos de cabelos lisos viraram Rastafari, né? Eu presenciei isso em vários shows de reggae na Alemanha, na Inglaterra, nos Estados Unidos, e é por aí. Vamos continuar conversando. Bob Marley costumava dizer que a música reggae era para todos, né? Que era a música Sim, universal. lógico. Então, Bob acho isso é muito Marley, importante, porque através dessa postura né, da música, alcançar as pessoas, né, trazer esse conceito de que one love, né, one people. Né? porque, em primeiro lugar, música, na sua essência, música é a arte de manifestar os diversos afetos da nossa alma mediante o som. E a música, ela traz uma mensagem em uma linguagem universal, não é? Tem isso. E a mensagem que Bob Marley, que os homens da Jamaica, os seguidores do reggae, do rastafarianismo, eles todos vieram e vêm com uma mensagem de paz, uma mensagem de igualdade muito forte, muito importante para todos nós, entendeu? E que ela deve ser seguida realmente. A gente não entende, infelizmente, com a dispersão dos africanos para a Babilônia. A Babilônia. Tem um ponto aí, Billy, tem um ponto que eu queria falar com você, sobre essa questão do paz e amor, né, na música reggae. Nesse contexto aí do panafricanismo, nós temos aí também alguns nomes também muito importantes no reggae, né? Bunny Spear, que foi o que mais cantou Marcus Garvey nas suas canções, né? E um dos Na verdade, grandes panafricanistas. né? E tem Peter Tosh, né? Peter Tosh, que é considerado o mais panafricanista de todos, né? E Peter Tosh já não era assim tão paz e amor, ele já era mais, né? Ele já era mais contundente, né? Então a gente tem algumas
expressões aí dentro da música reggae que vão do paz e amor até o embate mesmo, até realmente né, o get up stand up real. Você me faz lembrar a luta e os personagens. Martin Luther King Jr. era um pacificador da paz, e aí você tem Malcolm X ou Malcolm X, que era um guerreiro. Exatamente. Esse mandava você invadir, mandava você brigar e lutar. O outro pregava a paz como uma Por todos os forma meios necessários, de né? luta. Hein? O quê? Por todos os meios necessários. Com É o que certeza, o você já Malcolm X falou. dizia, né? Por todos os meios necessários. Uhum. Pois é. E voltando assim a falar de Haile Selassie, ele, o papel dele foi muito importante. Em primeiro lugar, desde lá eu acho assim interessante a história dele, porque ele foi também um ditador, mas um ditador que, dentro da sua própria história, ele lutou pelos países colonizados, ele resgatou muito, digamos assim, do autoestima do negro, como hoje a gente teve a nossa história aqui do Ilhaê, do Curuzu. Eu falei um dia numa palestra lá em Atlanta, em 1915, por aí assim, não sei, ou 2015, lá entre 2010 e 2015, estou meio perdido, mas lá estava vovô como convidado de um evento grande que é, o cônsul de lá, era ele estava querendo promover a Bahia lá em Atlanta. A Bahia já era conhecida turisticamente, né, comercialmente. E então ele levou a música, levou o Olodum e levou ele aí representado por vovô. Tinha várias personalidades do Brasil e também dos Estados Unidos presentes. E o mestre de cerimônia era um sobrinho de Martin Luther King, entendeu? E eu fui o último a falar como representante do governo do Estado da Bahia. E, poxa, o vovô já tinha falado sobre a história do Ilhaê. João Jorge chegou e falou sobre o Olodum, que já tinha visitado 40 e tantos países no mundo. E aí depois ficou para mim fazer o fechamento de tudo isso. Aí eu fiz um pouco do que cada um falou, repeti, dizendo que o Olodum, com a sua batida, né, ele espalhou o nosso movimento no mundo inteiro, mas o Ilhaê foi quem primeiro começou com esse movimento negro no Brasil, claro que todo ajudado e construído por nós, mas o Ilhaê não devolveu somente, como deu a todos nós o orgulho de sermos negros. A gente andar com o nariz empinado na rua, não andar mais de cabeça baixa. Isso os americanos lá em Atlanta, assim, eles gostaram muito. E ao ouvir isso, né? Porque justamente esse papel do Ilhaê, que começa, claro, com o movimento negro, começa com a finalização dos blocos de índio, o Apache, do Tororó e outros blocos de índios, e aí vem o movimento negro e vem os blocos afros, e nós que estávamos já se sentindo assim, não dá mais para segurar, explode coração, era o que não aguentávamos mais com tanta segregação, com tanta opressão, e aí nós encontramos um lugar não para nos refugiar, encontramos um local para que nós pudéssemos, como é que eu digo assim, a gente começar a conspirar e pensar como é que nós vamos, qual estratégia vamos fazer para lutar por um dia melhor, para um novo comportamento, para que nós pudéssemos utilizar também dos espaços que são oferecidos aqui só para brancos, né? E para a gente também utilizar dele, porque somos filhos da terra, construímos e muito essa cidade chamada Salvador, e a gente sempre relegado ao pior, que ainda até hoje. Porém, a gente vem melhorando, estamos trabalhando a cada dia que passa para que a gente ocupe melhor. Hoje,
Estamos chegando numa posição que nós temos na política duas candidatas negras para ocuparem a prefeitura de Salvador. Eu venho encampando uma política com o meu amigo que está se candidatando a vereador da cidade de Salvador, Muralha, Wesley Muralha, e dizendo assim, disse, olha, estou defendendo aqui uma bandeira, e essa bandeira tem que ser a sua bandeira na sua campanha. Só que vereador não tem muita oportunidade para estar fazendo debate. Aí mais eu dizendo, depois, chega de ser plateia. 46 anos de existência de fundação do Bloco Ilhaí, e a gente tem que procurar, temos que ser mais agressivos. A gente tem que dizer não a todo esse tipo de opressão que está aí. Será que vamos repetir mais uma vez? 83% da população de Salvador é negra e parda, preta e parda, e a gente vai continuar batendo palmas para os brancos tomando conta dessa cidade e a gente sem um emprego devido, né, sem oportunidades, e cada vez mais que você não tem... Não existe competência sem que você tenha oportunidade para você exercer. Você rala, você vai se formar, vai para a faculdade, você vai concluir o seu curso, vai pegar seu diploma e amanhã quero trabalhar. Poxa, mas aí você chega em todo lugar, está bloqueado. A Prefeitura de Salvador, o que é que ela fez com tudo? Ela conseguiu criar novos empregos, novos cargos dentro da prefeitura, mas que nenhum tem a ver com a população negra ou conosco, porque os cargos, eles são todos para amigos e parentes do prefeito de Salvador. E a gente está aí, não eu, não você com certeza, mas a gente está aí aplaudindo, e está na hora da gente dizer, baixa Salvador, está na hora da gente ocupar o nosso espaço. Por isso que esses 46 anos de luta de existência do Ilhaí, por isso que esse movimento Rastafari, que não é religião, segundo eles, porque não tem igreja, não é religião porque não tem clero, não é? Mas é a filosofia porque os Rastafaris acreditam que um dia eles vão retornar para a Terra Prometida, que é a Etiópia, que é a África, né? Agora, esse retorno não é um retorno físico, pelo amor de Deus. Né? Justamente eu falar assim, isso aí, a gente vai falar sobre isso mesmo, você falou. Que Marcus Garvey dizia que nós deveríamos voltar para a África. Inclusive, ele tinha né, esse projeto de levar os negros da América de volta para a África. Né? E você vê isso como uma utopia? Ou será que seria realmente viável nós todos retornarmos para a África? Eu vejo isso como uma filosofia e como uma utopia também. Entende? Eu acho que o nosso destino final, quem sabe é Deus. Agora, eu acho que nós temos que lutar para termos os nossos povos de toda a África, de toda essa dispersão que está espalhada no mundo inteiro, como tem a música do Lulu, né? Espalhar o negro no mundo inteiro. Oh, então essa onda aqui não é onda, que é uma verdade. Então a gente precisa trabalhar para a gente ter nosso povo livre, nosso povo que possa ocupar o seu espaço enquanto vida estiver aqui na Terra. A filosofia de você seguir a doutrina do Velho Testamento, mas não no Velho Testamento, para mim, ela não determina na humanidade que você tem que voltar para a África ou para a Etiópia. Né? Então, eu acho que ela é um pouco complicada, essa questão de voltar. Por isso que o reggae, que o rastafarianismo é uma filosofia, ele não chega a ser
uma religião. Mas tem muita coisa boa aí, né? Tem o que Eu queria, eles... eu os- queria perguntar uma coisa para você, Billy. É, é uma pergunta que eu sempre faço para as pessoas. Como foi que o reggae chegou aí na sua vida? Como é que você conheceu o reggae, uma música reggae? Como foi que ela te alcançou pela primeira vez? Rapaz, ninguém nunca me perguntou isso, sabia? Ninguém nunca me perguntou isso, você sabe? Você sabe que É, eu, porque eu assim, fui... todo mundo tem, né, o primeiro contato, né? É, você sabe que eu fui diretor do Olodum e teve a pasta que eu ocupei que foi diretor de Relações Internacionais do Olodum. E aí, Sim, sim. nessa daí, eu ajudei a construir toda a primeira viagem, várias viagens seguidas do Olodum, mas essa primeira, então, sobretudo, para a Europa. Ganhei, recebi um pedacinho de papel. Desse papel eu trabalhei dentro de uma empresa no polo petroquímico, porque nem o Logo não tinha dinheiro, não tinha telefone, e eu não podia também usar dos meus recursos para construir uma viagem que é no outro continente. Bem, para resumir, é, chegando na Escócia, que foi como eu tive meu primeiro contato, lá o reggae era muito forte, né? E Na Escócia? tanto o reggae como a música africana. Então eu fui apresentado mesmo de verdade ao Gregory Isaac, com uma turma que curtia muito ele, e também com o Fela Kuti, música africana. Os brancos Sim, sim. o- curtiam muito Fela Kuti, Gregory Isaac e outros cantores de reggae. Inclusive, tem uma música de Gregory Isaac, que é aquela Nobody Knows. E Sim. aqui tinha um programa de reggae, e aí João Jorge comprou um disco de Gregory Isaac e deu de presente ao apresentador. Não era Lino, era o outro, esqueci agora o nome dele, e que ele tinha um programa de reggae aqui nas emissoras de Salvador. E foi assim que a gente foi, como é que se diz? Nos introduzindo ao reggae. Nós Sim, sim. organizamos, eu ajudei a organizar a primeira viagem do Olodum também para os Estados Unidos. Lá na Califórnia, eu conheci outras pessoas que curtiam outros artistas, outros roqueiros como Yellowman, Bob Marley, Muta Baruca, que a gente aqui nunca tinha ouvido falar em Muta Baruca, mas nas emissoras de É, rádio de Los Angeles, da Flórida também, Muta, e tocava muito, terminou Muta também, vindo para aqui, para Salvador. Nós conhecemos Muta Baruca através dessa pessoa, John, que já está em outro planeta, outro plano, e então nós conseguimos fazer a conexão com ele, que morava na Jamaica, mas também nos Estados Unidos, né? A maioria desses regueiros, ele tem casa nesses dois lugares. E aí a gente conseguiu trazer ele, assim como é, o cantor que você falou aí nesse instante, que cantava muito, Marcos Garvey, Burn Spear. Brandon Spear. Brandon Spear eu conheci, Burning em San Diego, né? Eu conversei com ele, lá nós fizemos o primeiro contato. Brandon Spear terminou também vindo para aqui. Fui a show de Brandon Spear, fui ao show de Alpha Blondy em Paris, né? Estava no momento de folga, tem show de Alpha Blondy, vou conhecer Alpha Blondy. Então nós fomos também conhecer e por aí vai. E hoje eu sou um fã de reggae número um. Dion aqui falou que o programa de reggae era de High Company. High Company, exatamente. High Company, exatamente. Exatamente. Era ele que tinha esse programa aí, porque ele e Lino de Almeida foram os caras que Sim, grande introduziram o Lino. reggae aqui na Bahia, em Salvador. Entende? E as oportunidades que nós tivemos de participar de vários shows de reggae, imagine, nós jogamos bola com o Zig Marley, né? Nós jogamos bola na França, que orgulho, que honra, brincadeira com
outros cara de reggae, que agora eu não lembro mais nem o nome, mas a gente estava no momento de folga, assim, jogou num campo improvisado, porque Bob Marley era muito fã de futebol, né? Ele gostava muito de Sim. bola e os filhos dele não ficaram para trás, gostam também de futebol. E veio Bahia, Brasil, muito forte. Grande seu Mário Nelson aí ó, com a gente aqui também. Máximo respeito aí. Maranhão, Nosso irmão Mário Nelson por aqui. Grande mestre. Marinelso, Grande como é o mestre. nome aí? O cara que desenvolveu o É, é, ProUni, né? Ninguém sabia, é, não, o Potagora. A o mente quê? pensante do ProUni. A mente pensante do Marinelso ProUni. é o nosso guru maior, é uma pessoa que eu tenho o máximo de respeito. Quando assim, a consideração que eu tenho por Mário, eu me lembro de Carlinhos Broca, ele faz, meu padrinho, Balu aí, né? E Mário Nelson é a nossa referência por tudo. Se eu for falar de Mário Nelson aqui, não vou falar mais de outra coisa. Ele é uma pessoa super, super importante para todo o movimento, todo o grupo, toda a organização do movimento negro do estado da Bahia. Todas elas têm sua participação. Olha, veja bem, a primeira e mais importante, Mário Nelson me botou, às vezes eu digo assim, nós trabalhamos muito para que aqueles meninos lá do Pelourinho, do Marcel Pelourinho, tivessem a oportunidade da primeira vez botar a bunda no avião. E eu digo Sim. assim, e Marinelson me deu a oportunidade de fazer a mesma coisa, mas fazendo o quê? Me levando para a Fundação Palmares, em Brasília, para eu aprender a fazer projeto cultural. E aprendi a fazer, e ajudado por Mário, com contribuição estrutural da Fundação Palmares, finalmente o Olodum recebeu, na época, em 1996, o maior patrocínio até então de qualquer bloco de Salvador e da Bahia, 1,5 milhão de reais, né? Então, naquela época foi muito dinheiro, e porque foi Mário que pensou e disse assim, poxa, vocês todo dia tem um evento, o Olodum estava no apogeu, de mês de março, comemorava-se o Dia Internacional de Combate ao Racismo, tinha o Dia da Mulher, aí daqui a pouco vinha maio, dia de Bob Marley, e essas coisas todas, aí Mário Nelson fez assim, vem cá, por que vocês não fazem um projetão? E aí esse projetão é de eventos para o ano todo, e assim a pessoa indicada para ir aprender a fazer esse projeto, para fazer o projeto, foi seu amigo aqui, e sou muito feliz por isso. Só uma coisinha só que falei dele. Tem muita coisa para falar. Mas, mas Mas Mário é que isso está aí mesmo, me velho. ouvindo, Você é uma personalidade que tem muita vivência, né, cara? Muita vivência. Eu fico imaginando aqui essa juventude toda indo para a Europa, vendo essas férias do reggae aí tocando, né? Pela primeira vez, deve ter sido uma coisa mesmo, uma experiência inesquecível. não, Com olha, relação a e Rastafari ainda, Billy, como é que você enxerga o movimento negro aqui na Bahia, né? Sofreu muita influência do Rastafari, do reggae, inclusive a nossa música, né? Que foi apadrinhada batizada, né? De Axé Music, né? Que veio de samba é reggae isso aí. daí, Veio isso descendo. daí anda essa Como é que você vê se essa for, questão do Rastafari dando essa cobertura para a cultura da Bahia? aqui no Brasil tem uma banda chama-se Roupa Nova. O reggae, o movimento Rastafari, deu uma contribuição, é, como é que eu digo, incalculável, né, para a nossa música, porque além da filosofia, além das cores de libertação que coloriu essa cidade, deixou mais colorida com o povo negro da Bahia e aderido por outros não negros. É, trouxe uma batida do reggae muito interessante que o Olodum fundiu com o samba e veio uma nova música. O Olodum
diga-se Neguinho do Samba, e criou-se um novo ritmo que foi embebecido por artistas do mundo inteiro. Imagine você, a gente fala assim, como é que foi que nós, baianos, quando vimos o reggae, e você já imaginou como quando essas feras todas do reggae, quando ele ouvia a batida do Olodum, como eles ficavam, a Isso é fusão, coisa incrível Jimmy também, né? Clipe veio, Jimmy Clipe veio para aqui, para Isso, Salvador, para fazer um show. Aliás, ele foi convidado pela gravadora Continental na época, e de repente ele resolve passar 6 meses aqui. Ele gravou aqui o Samba Reggae, ele gravou com o Ludum, gravou com Margareth Menezes, ele gravou com Lázaro Matumbi, ele levou Lázaro Matumbi para excursionar na Jamaica, nos Estados Unidos, com ele, entende? Aí saiu no Carnaval do Ludum, saiu no Muzenza, saiu no Ilha, ele fez uma verdadeira festa. Então aquilo também foi um novo, muito interessante dentro do reggae para ele. Então, o reggae, o Rastafari, nós, como você quando fala dos Rastas, todos nós aqui, aderindo ao movimento Rastafari, nós também fizemos nos respeitar. Gilberto Gil foi ministro da Cultura e ele não precisava estar usando o cabelo Rastafari, assim como Billy Arquimimo foi coordenador de turismo étnico afro, pela competência não precisava, mas ele precisava que as pessoas do Brasil e do mundo vissem como o negro é. E o negro precisa ser respeitado e não precisa ser almofadinha, ser igual. Ele tem a sua característica, ele tem que se respeitar, ele tem que ser autêntico. Então eu deixei meu cabelo crescer para que as pessoas me olhassem como pessoas também normais e que merecia todo o respeito como qualquer um outro. Entendeu? Conheço da cultura, conheço da música da Bahia, eu falo outro idioma, né? Sou intérprete, e aí, tem o meu respeito e o meu valor. Então as pessoas têm que olhar para aquele dali, Billy Arquimimo, uma pessoa de competência, e acabou. É assim que a gente deve ser e é assim que a gente deve caminhar. Entende? E a música, essa, porque você essa gosta, é a resistência real, né? essa é a resistência real, essa foi a contribuição que nós mesmos nos demos. Entendeu? Porque quando você fala assim, o Ilhaê sem a gente não existia, não é? Então nós fomos lá para o Curuzu e aí nós começamos da forma de que nós queríamos ser representado pelo Ilhaê, por esse movimento, por esse grupo que é o orgulho na sua essência do povo negro, da Bahia e do Sem Brasil. dúvida. Uma referência, né? Com certeza. Agora, dentro E dessa questão. nessas idas e vindas por aí, pelo esse mundo afora aí, qual foi a experiência assim que mais te deixou assim emocionado e até hoje você costuma lembrar? Rapaz, olha, eu vou dizer a você, eu cheguei sempre assim de coração aberto em todos os países. Eu acho que, de um modo geral, as pessoas simbolizaram muitíssimo mais para mim a relação que eu construí no mundo inteiro, que até hoje pessoas vêm de vários lugares do mundo e me procuram. Então, isso foi para mim a essência. Agora, notadamente, tem estados assim, Estados Unidos. Eu sou fã de Los Angeles, eu sou fã de Atlanta. Los Angeles eu recebi vários títulos, inclusive. Teve um festival de cinema lá em Los Angeles e eu fui, nessa época eu era coordenador, já era gerente de promoção internacional da Bahia Tussa, e aí eu fui representando a Bahia para fazer uma palestra sobre turismo étnico afro. De repente, na abertura, eu escuto falando, Billy Arquimimo, sou eu mesmo. Aí é Isso. quando eu sou convidado e recebo um certificado
simbolizando a chave da cidade de Los Angeles. Ainda com Pô, um que pão, honra, viu? e ainda com um pão, que segundo o diretor da Universidade UCLA, na Universidade de Los Angeles, simbolizava a vida. Então, partiu aquele pão e distribuiu com algumas pessoas. Quer dizer, foi uma celebração, uma coisa assim, muito interessante. Depois eu fui homenageado pela Câmara de Comércio de Los Angeles como o principal representante da cultura da Bahia na cidade de Los Angeles. Outra honra para mim muito grande, entende? Mas, assim, chegar em Londres, chegar na Europa a primeira vez, entendeu? Não tem preço. Aí você pensar assim, que de repente, poxa, eu estou aqui na antiga Londres, de repente, 8 horas, já estou na Escócia, entendeu? Tudo a primeira vez, primeiro impacto, foi uma coisa muito interessante. E também alguns países que eu ia a Paris, ver que Paris é uma cidade negra. Eu participei do carnaval de Notting Hill em Londres, acontece todo mês de agosto. Você fica abismado com tanto negro que participa daquele carnaval. É incrível, você não diz nada, você chega assim, eu ficava invocado que a televisão brasileira, a televisão só mostrava branco, e quando de repente eu sou impactado, primeiro que quando nós chegamos na Escócia, muitas pessoas saíram de Londres e viajaram para a Escócia para conhecer a gente, para se agrupar conosco. Começou já a fazer assim aquela corrente de onde a gente ia, a galera aí seguindo a gente. Chegou em Londres, eu vou para o bairro Negro, eu fui para a Academia de Londres, né, Londres Academy, lá eu assisti Trace Chapman, o Olodum tocou lá. Então são muitas coisas que se eu começar a contar que eu participei e que eu tive a participar, a gente vai ficar aqui a noite toda e daqui a pouco está chegando o Mas, final e eu só estou falando mas de mim. me diga uma coisa, você falou citou sobre turismo étnico afro. Falei que o quê? Como é que você sobre turismo étnico afro? Deu Sim. uma travadinha. Você me ouviu? Eu queria que Falhou. você falasse mais o que significa esse termo turismo étnico afro e como é que foi sua participação no governo do estado aí, coordenando essa ação. Bem, o turismo étnico afro é você reunir, é você levantar toda a sua potencialidade cultural, toda essa etnicidade que está dentro, que envolve a cultura africana. Então, por isso, Sim. turismo étnico afro, porque senão seria turismo étnico asiático ou outro. Então, turismo étnico afro por isso. Mas veja bem, em 2007, quando Wagner assumiu o governo do estado da Bahia, então criou-se a Secretaria de Turismo. Mário Nelson, esse que deve estar aí, se não saiu, né? Ele já desde do início de 2000, ele andava batendo na porta de prefeitura, falando com Lídice da Mata, com Leonelli, trazendo empresários negros dos Estados Unidos que vinham com seus projetos, ou seja, com produtos para cabelo, ou seja, cosméticos e outros produtos mais. Então eles iam para aqui que eles queriam negociar, queriam apresentar o produto como da Soft Sheen, né? E fazia muitas reuniões. E isso tudo porque profissionais de turismo, no final da década de 70, saíram de Salvador para ir para os Estados Unidos para mostrar para os americanos, a potencialidade cultural que a Bahia tinha, que a Bahia tem, que a Bahia representa. Então, falou-se do centro histórico, falou-se da Irmandade da Nossa Senhora da Boa Morte, falou-se das festas populares, falou da música,
ainda estava surgindo o movimento negro aqui, mas toda essa potencialidade que nós temos foi falado e o pessoal veio ver, para ver se era verdade. E aí o seguinte, viu que era um movimento cultural muito forte, era uma outra África que eles não conheciam, inclusive sobre essa questão da África e do turismo étnico. Eu falei lá em Atlanta, numa reunião, que os americanos, eles viajaram para a África para se autodescobrir. Isso foi na década de 50, depois da Segunda Guerra Mundial, e aí eles viram lá muitas coisas, daí em diante eles começaram a trazer as peças importantes e construíram vários museus nos Estados Unidos. Mas eles não estavam ainda convictos do que era a cultura africana realmente. E eles viajaram tanto, foram para a África, e daqui na Bahia eles encontraram o que eles foram buscar lá. E aí, então, a gente desenvolveu tudo isso dentro de um programa, e aí criamos o turismo étnico afro, que foi isso. Então, nessa época, já existia já muito Olodum, Ilê, Muzenza, então toda essa cultura, os blocos afro, samba, o Pelourinho também estava ainda no apogeu. Criamos o Dia a Dia da Negra Bahia, nós criamos o marco conceitual do turismo étnico afro, e aí a gente saiu, depois de levantar tudo isso, saímos para promover esse turismo, que infelizmente o governo atual, ele desprezou, e é pena, porque o turismo da Bahia sobretudo de Salvador e algumas cidades do estado, turismo étnico afro. As pessoas gostam da religião. Então você tem aqui o candomblé e os americanos e outras pessoas, eles são desprovidos de preconceitos e eles querem conhecer tudo. Eles querem conhecer a nossa música, samba, samba reggae, tem os ensaios do Olodum, que era mais presente, né? Tem o movimento no próprio Pelourinho, tem a Noite da Beleza Negra, o evento mais magno da cultura negra que nós temos aqui na Bahia, e tem as festas populares, tem a Feira dos Cachixis em Nazaré das Farinhas, entende? Tem Maragogipe com toda a sua tradição, o mês de agosto também, que fortalece toda essa cultura, junto com cachoeira. Então, isso é o turismo étnico afro. E isso é que deveria ser explorado, que infelizmente ainda não é. Eu tenho uma queixa muito grande, eu falo muito, você. Eu fico preocupado Não, porque não, deixar falar e eu vou falo que falando. é um potencial econômico de grande valor, né? Na verdade, né? Que não é explorado e, consequentemente, ele não consegue capitalizar, né, esses recursos. E Porque agora, todo já mundo algum. ganha com isso, né? Ganha o comércio, ganha a hotelaria, restaurante, todo mundo ganha com isso, né? Melhora a economia da cidade, né? Oportuniza pessoas negras, mulheres, entendeu? Equilibra a própria balança comercial, porque você tem mais negros, mais negras trabalhando, participando desse mesmo segmento. Isso é muito interessante, isso é muito importante. Mas a prefeitura daqui de Salvador resolveu, parecia que fortemente, mas timidamente, atacar e organizar esse turismo da cidade. Claro que foi impulsionado já pelo Banco Interamericano, né, que veio aqui a Salvador, que fez de um relatório sobre todo o povo de Salvador, sobre vários pontos turísticos da cidade, né, sobre o centro histórico antigo, sobre o Curuzu, e eu ajudei a construir para Salvador o termo de referência, que não está assinado meu nome, mas eu tenho documentado esse termo de referência, que é o histórico desse plano de ação para o turismo étnico da cidade de Salvador. Entende? Que, para mim, ele já estava mais de meio caminho andado, né? Eu lá sinalizei
como era que nós deveríamos, a cidade deveria construir portais, né? Aqui começa a Rota da Liberdade, que era interessante, numa entrada ali do Terreiro de Jesus, e ela finalizava lá embaixo no Curuzu, né, na Liberdade. Sim, poderia ter esse outro portal na Lapinha, porque a Rota da Liberdade, que é essa história do nosso 2 de julho, então ela começa na Lapinha e ela termina no Campo Grande. O Campo Grande também faz parte dessa rota e ali poderia ser utilizar um local para vários eventos, entendeu? Ligado ao turismo étnico afro, a toda a elevação e a promoção dessa cultura da cidade da Bahia de Salvador. E é uma grande pena, né, que você não está envolvido diretamente nesse processo, né? E tenho certeza que tivesse envolvido, isso seria bem mais fácil de realizar. Não, a gente não espera, é, como é que se diz? A gente ainda espera dar essa contribuição para a cidade, porque o nosso ciclo ainda não terminou, né? A gente acredita que a gente tem contribuição, tem mais contribuição para dar para a cidade, e isso é Sim, que eu sem busco, dúvida. porque isso está no meu sangue, isso está na minha veia, né? Trabalhar pela cidade. Veja bem, como você sabe, as pessoas que estão aí nos ouvindo, que eu sou uma pessoa que eu conheço metade do mundo. Então, eu sou uma pessoa também feliz pelo conhecimento, pela relação que eu tenho com o mundo. Não é? Isso é uma coisa que dá um legado muito interessante para a gente. Você vê que sai pessoas da África, que vem, quem é Billy, liga-se da Escócia, liga de países assim, para querer ter até um turismo, um guia de upscale, né? Que é um turismo especializado, porque está com uma pessoa da cidade, né? E que conhece a cidade. Isso é um Sim. referencial muito interessante, não é isso? Então a gente quer dar continuidade a essa coisa. Mas, olha, eu queria dizer, antes de encerrar, que daqui a pouco está chegando no final, que Faltam uns 5 minutos. só 5 minutos, então eu acho que vai É. ficar para outra oportunidade. Eu queria realmente falar, eu queria muito falar dessa questão das Mas te oportunidades que falei são que dadas. depois que Arquimimo tem a fala solta, né, mano? É difícil de segurar. Então, uma coisa assim que a gente, se por um lado a gente fica satisfeito quando encontra organizações que estão procurando dar treinamento para promover, para nos promover, porque não adianta as pessoas acharem, digamos assim, quando você faz alguma coisa ou qualquer coisa para negro, você está discriminando o branco. Não, você apenas está fazendo uma reparação. É uma pequena parte de uma reparação, porque você permitir que o seu semelhante tenha um pouco de conhecimento, você melhore seu conhecimento, isso daí, qual é o problema disso daí? Aí então começa a se inventar, começa a criar disputas desnecessárias, por exemplo, e tem muitas pessoas tem muitos negros que, infelizmente, dentro desse próprio viés, que começa a não se sentir negro, ou então esquece da sua história, do seu passado, e começa a ignorar determinado tipo de comportamento. Mas isso eu acho que é um tema para uma metade de Porque outra esse tema live. aí, na verdade, a gente não falou sobre racismo, né? A gente não falou sobre É, racismo hoje. A gente falou sobre a passamos história sobre do Black Billy aqui Lives Matter, mesmo, né? né? A gente falou sobre. Para quem tá chegando por aqui, para quem tá assistindo e não conhece Billy, Billy Aquimino é uma grande referência para mim. É um cara que, quando eu estava lá no Nordeste Amaralina, que ele ia na casa da mãe dele, todo na indumentária, né? Afro-baiana, eu ficava, pô, velho, quero ser que nem esse cara quando crescer. Tô tentando ainda. Mas Billy é uma personalidade muito incrível, com muita história para contar, muitas vivências, né? Dentro do movimento negro.
E é um cara assim que eu tenho uma honra de estar aqui trocando ideia com ele e absorver esse conhecimento é muito importante. Valeu, meu querido. Eu quero agradecer a oportunidade, porque não é todo dia que nós temos, assim, essa chance de estar falando um pouco da gente e também passando um pouco de experiência para os jovens que estão chegando aí, que estão vindo aí, né? Então, eu acho que você um dia olhar assim para o céu e ver um avião passar e você diz, meu Deus do céu, eu acho que eu nunca vou entrar naquela máquina e de repente você até se cansar de viajar de avião. Mas para tudo isso você tem que buscar o conhecimento. Eu gostaria de dizer às pessoas que quando vocês tiverem oportunidade, não jogue fora. Para vocês jovens, porque foi assim que eu fiz. Eu tive a oportunidade, ganhei bolsa para estudar inglês, eu fui até o final, eu me formei, fiz curso de pós-graduação, eu fiz outros cursos, as oportunidades que foram me dadas, assim, eu, com todas as dificuldades que eu tive, que eu passei na vida, que parei de estudar, mas eu ainda consegui retomar e fazer algo na minha vida. Então é a mensagem que eu deixo aí para vocês que estão nos ouvindo e para vocês que têm filhos, não é que é muito interessante isso. Não deixe de estudar, não deixe de se especializar, porque você se especializando vai ter uma grande chance de tomar essa cidade, de ocupar um lugar nessa cidade, um lugar importante, o que nós precisamos. É isso aí. Muito obrigado a galera que está que tá com a gente aqui trocando ideia. Muito obrigado de coração mesmo. É muito bom estar aqui nesse momento aqui com o Billy Aquimimo, um cara que eu respeito muito, admiro. E vamos tentar fazer outra, Billy, para a gente falar sobre outras coisas, né? Tem muita coisa para falar ainda, né? Muito obrigado, Billy. É. Valeu, meu Obrigadão querido. mesmo. Um forte abraço. Valeu. God Valeu. Até a bless. próxima. Valeu. Até. Every time. Yes.